Olá, queridos irmãos do Núcleo Espírita Chico Xavier. É mais uma vez uma felicidade muito grande podermos estar juntos nessa casa que eu amo de coração e que eu vi nascer, né? Então é muito bom a gente estar junto novamente. Eu sou Marli Muratori, fui trabalhadora da Casa Espírita Eurípides Barçanufo por muitos anos. Depois me mudei do Rio, vim morar na região dos Lagos e hoje em dia estou filiada como trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis Celde de São Pedro da Aldeia, com o qual também eu tenho uma vinculação espiritual e também sentimental, porque também vi nascer. Olha que coisa interessante, né? Quando eu era pré-adolescente, frequentei algumas reuniões do CELD com uma amiga da família e ela o céu nascer, conheci o altivo rapazinho ainda, né? Na casa da Dona Cidinha, iniciando essa casa tão amorosa. Agora estou numa das filiais, a de São Pedro da Aldeia, que é próxima à minha residência. Então, é tudo maravilhoso. Deus trabalha maravilhosamente bem por nós, não é mesmo? Então, queridos, estamos aqui hoje para gravar esse estudo, né? Que eu espero que seja bem esclarecedor sobre o tema que nós escolhemos para essa noite. Vamos fazer uma breve oração pedindo então a ajuda do plano espiritual, as bênçãos de Jesus e de todos os mentores, nossos protetores, para os trabalhos dessa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, enche o nosso coração de alegria e que isso tudo possa ser bem aproveitado, bem entendido e que nós possamos sair desse estudo de hoje com um conhecimento um pouquinho maior da nossa doutrina tão maravilhosa, tão abençoada. Então, Senhor Jesus, nos abençoe, abençoe a casa e a família de cada um desses nossos irmãos que estão nos assistindo, partilhando conosco desse pão da vida. Então, vamos começar. O tema escolhido para hoje foi a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza. Isso, até eu preparar esse estudo, confesso a vocês que era uma coisa que não me chamava muita atenção, né? Eu nunca parei assim para pensar muito detidamente nesse negócio, né? Da intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então, a partir do estudo, esclareceu muita coisa para mim e eu espero poder também trazer esse esclarecimento para vocês. Bom, vamos nos situar acerca do tema de hoje, né? O que são os elementos da natureza? Elementos da natureza é tudo aquilo que compõe a natureza que está diante de nós. As montanhas, os rios, os lagos, né? Os prados, tudo isso que nos encanta, né? Os olhos, que nós convivemos e que foi colocado aqui para nós podermos viver nesse ambiente natural tão agradável e receptivo para nós seres humanos. Já os fenômenos da natureza é o quê? É aquilo que acontece, aqueles acontecimentos que atingem esses elementos que nós falamos, mas que não são da parte da intervenção humana. A intervenção humana ela é desastrosa quase sempre, né? E isso que acontece são fenômenos da natureza normais, como por exemplo a chuva, o gelo, a neve, a geada, né? Tudo isso são elementos da natureza que são, aliás, fenômenos da natureza que acontecem naturalmente. Esses fenômenos acontecem e nós convivemos com eles, né? No inverno, muitos países nevam, no outros somente faz frio. Quando está calor, normalmente no final do dia chove um pouquinho para refrescar. Então, tudo isso faz parte da nossa vida e é o equilíbrio da natureza. São as situações de equilíbrio da natureza, esses fenômenos acontecerem normalmente. As perturbações dos elementos da natureza são os exageros que acontecem nesses momentos de ocorrência de fenômenos da natureza. São essas ações que alteram o equilíbrio e a harmonia dos componentes naturais, seja localmente ou globalmente, porque tem perturbações que acontecem
que são locais, né? Acontecem num determinado local. Outras acontecem numa expressão maior, num nível maior de colocação, né? De surgimento daquilo ali. Por exemplo, cai uma grande tempestade na região dos lagos. Só atingiu a região dos lagos. Então choveu muito, houve inundação, problemas sérios, como por exemplo aconteceu alguns anos atrás lá em Teresópolis, não foi concentrado ali na região serrana, né? Atingiu aquele espaço todo, não atingiu o Brasil inteiro, foi só naquele ponto. Ou outra vez que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela enchente horrível que tivemos lá e que atingiu praticamente o Rio Grande do Sul e mais moderadamente Paraná e Santa Catarina, né? Acho que São Paulo nem sentiu nada, porque já estava aqui na região sudeste, já não chegou para cá essa perturbação aí que aconteceu nos elementos da natureza. Então, a perturbação é o exagero que acontece naquele fenômeno normal de acontecer, os tsunamis, né? As ondas no mar são naturais, né? Estão ali regidas pela Lua, pelos ciclos lunares, mas de repente dá uma perturbação na natureza e surgem os tsunamis, né? Os vulcões eclodem, existem situações assim, furacões seríssimos. E esses fenômenos da natureza exagerados é que surgem da intervenção dos espíritos na natureza. E nós vamos então entender por que que isso acontece, né? Então, como já dissemos, essas perturbações elas podem ser causadas tanto por fatores naturais, né, quanto pela ação humana. O que que acontece? Os fatores naturais nós falamos agora há pouquinho, né, antecedendo a isso. Mas quais são as ações humanas? Quando a gente polui, desmata, faz queimadas, uso excessivo de recursos naturais. Nós tivemos um exemplo disso quando tivemos cidades de Minas que foram soterradas praticamente por conta de assoreamento de rios, de regiões lacustres, por conta de extração de minérios, etc. Então, isso aconteceu por conta da intervenção do ser humano na natureza, né? Uma coisa que nós fizemos. Quando existem as queimadas, né? As queimadas surgem e criam fuligem, queimam plantações, queimam casas, né? Mas aí criados por nós, por seres humanos, que provocamos muitas vezes essas queimadas para ampliar pastos, para ampliar plantações, né? Para permitir que haja implantação ali naquele local de novas cidades, novas civilizações, novas pessoas morando ali. Então aí é quando nós interferimos. Mas também existe aqueles, como nós falamos antes, dos fenômenos naturais que têm sofrem a intervenção dos seres humanos, sofrem as intervenções espirituais. Então, surge a nossa dúvida: essas perturbações que são causadas, elas se originam de mera acaso ou são determinadas pela providência divina, por Deus, quando não são feitas por nós, seres humanos, quando elas são naturais? Como é que isso acontece? Por que que isso acontece? Então vamos nos lembrar do que Jesus disse para nós: não cai uma folha sequer de uma árvore sem a permissão de Deus. Então Deus está no controle de tudo. Deus é essa força criadora na qual nós estamos imersos. Nós estamos envoltos. Deus está em torno de nós, está dentro de nós. Então por isso que Ele sabe tudo o que nós falamos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós queremos, porque nós estamos impregnados de Deus. E isso é maravilhoso,
Sabermos disso é maravilhoso, não é? Então, essa frase que foi dita, né, por Jesus, não cai uma folha sequer da árvore sem a permissão de Deus, ela, eu pensei que ela fosse só uma frase bíblica, mas não é. Ela é uma forma popular de nós expressarmos a crença de que nada acontece por acaso, mas sim com o conhecimento e a permissão de Deus. Tudo só acontece com a permissão de Deus. Se Deus não quiser que assim seja, não será. Então, todas as dificuldades que nós passamos, todos os sofrimentos, tudo, as alegrias também, que são tantas, não é? Tudo isso tem a permissão de Deus e nós passamos somente pelo que nós precisamos e merecemos. Não nos esqueçamos nunca disso para não reclamarmos dos momentos difíceis, porque nos momentos bons nós estamos nos regozijando, estamos aproveitando aquele momento bom, usufruindo deles. Nos momentos em que nós temos que dar prova, aí é que a coisa pega, né? Então, geralmente nós ficamos exaustos e brigamos porque muita gente briga até com Deus, né? Acho muito interessante isso, porque nós estamos sofrendo muito, nós não aguentamos, mas temos que pensar que nós só recebemos o que precisamos e o que nós merecemos para a nossa evolução. Então, tá tudo certo. Um pensamento semelhante a esse está em Mateus, capítulo 10, versículos 29, quando ele diz assim, ó: não se vendem 2 pardais por um asse? Um asse é a metade de um centavo na moeda da época. E nenhum deles cairá sobre a terra sem o consentimento do vosso Pai. O que Mateus disse aqui nessa passagem? Que sem o consentimento do Pai, de Deus, mesmo as coisas aparentemente mais insignificantes, como os 2 pardais que valem tão pouco na moeda deles, valiam tão pouco na moeda deles, né? Metade de um centavo, nada disso vai sofrer um dano, vai acontecer qualquer coisa sem o consentimento do Pai, né? Ele diz: nenhum deles cairá, ou seja, nenhum deles morrerá, acontecerá nada se não for pela vontade do Pai. Então sabemos que Deus está no controle de tudo, né? E como a doutrina espírita nos ensina, especialmente no livro dos Espíritos, essas perturbações não são meros acasos, mas sim determinadas por Deus e realizadas pelos espíritos designados para essas tarefas, que são seus agentes, os agentes de Deus. Como é que funciona isso? Deus dá, concede, outorga poderes aos espíritos, cada vez maiores poderes, aqueles que estão mais próximos dele. Como Jesus, aquele espírito maravilhoso que esteve aqui, espírito puro, espírito crístico, tão cheio de Deus em todos os seus atos, em todas as suas palavras, não é? Então, Deus designa para esses espíritos que estão próximos a si a execução de várias tarefas. Alguns estão aqui perto de nós, são os nossos espíritos protetores, não é? Espíritos protetores dos nossos familiares, da nossa casa, né? do lugar onde vivemos, da nossa cidade, né? Do nosso país. Tudo tem seus protetores, espíritos designados por Deus para essas tarefas, né? Como nós temos Ismael aqui, que é o dirigente do nosso Brasil. Então, Deus também designa autoridade a determinados espíritos para que eles conduzam essas perturbações que são necessárias a acontecer vez por outra da natureza. Tá? É como uma empresa, né? Vamos pensar numa empresa, como é que uma empresa funciona. Uma empresa, ela tem a presidência da empresa, tem a escalão seguinte, que são os diretores, depois os supervisores, superintendentes, chefias, e assim vai, descendo o escalonamento das empresas. Cada um ali vai ter autonomia para fazer alguma coisa.
Nós não vemos em nenhuma empresa o presidente sair lá do posto dele, onde ele está comandando geral aquela empresa, as filiais, tudo. É uma coisa imensa ali que ele está dirigindo, para ir lá, por exemplo, no chão de fábrica, orientar o empregado como é que ele deve fazer essa ou aquela tarefa. Jamais. Isso aí compete à chefia dele, a quem está diretamente ligado ao trabalho que aquela pessoa está executando. Então, é como Deus, ele está lá em cima, gerenciando tudo. E os outros espíritos, então, têm como tarefa fazer alguma coisa que tenha sido determinada por ele. É assim que acontece com essas perturbações da natureza. No entanto, nós seres humanos, nós somos tão vaidosos ainda, né? Porque primeiro nós achamos que só o planeta Terra está povoado. Quer dizer, o resto do universo, esse universo imenso, que agora através desse James Webb, né? A gente consegue ver outros universos, a gente consegue saber que existem milhões de galáxias, milhões e milhões de estrelas, bilhões, bilhões, bilhões. É um universo que não tem fim. E nós, dentro da nossa vaidade, achamos que só o planeta Terra é que é povoado, né? Vê se pode, né? Quem somos nós para isso, né? Tão pequenininhos, querermos tanto, né? Não é nada disso. Então, nós achamos também que essas perturbações que acontecem estão sempre direcionadas para nós, é por nossa causa que acontece isso. Mas os espíritos nos esclarecem que nem sempre é assim. Aliás, seria muita pretensão nossa achar que nós somos o centro da atenção da divindade, não é? Nós achamos que nós somos o máximo, e não é bem assim. As perturbações dos elementos da natureza, elas são provocadas não por nossa causa, mas prioritariamente para produzir mudanças, como já falamos, que podem ter resultados positivos ou negativos e vão ser produzidas pelos espíritos encarregados dessa tarefa na conformidade do que o plano espiritual entender que seja necessário para aquela localidade. Porque tem momentos em que precisa haver uma mexida na coisa, precisa haver uma modificação. Lá no livro terceiro do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais ou naturais, nós temos a lei de destruição, é uma das leis que está lá e ela está vinculada à lei do progresso, porque nós precisamos que as coisas terminem, que as coisas sejam destruídas para que depois possam ser reconstruídas e possa haver o progresso, né? Então, nós vemos isso até mesmo em ações humanas. Estamos falando aqui das ações em relação aos fenômenos da natureza, os exageros, as perturbações. Mas só um exemplo breve que eu vou dar em relação a uma ação humana que causa uma perturbação e causa em seguida um grande progresso. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi praticamente destruído. Lembrem-se que foram lançadas 2 bombas atômicas sobre o Japão, a bomba de Nagasaki e Hiroshima. E, no entanto, depois que a guerra acabou, o Japão floresceu de uma forma maravilhosa. O Japão floresceu lindamente. Hoje em dia temos aí um país maravilhoso que tanto tem contribuído para o mundo e para o progresso do mundo, não é? Então vocês vejam aí que a guerra, que é uma coisa absurda, reprovadíssima, que nenhum país deve estar envolvido nisso. Nós vemos agora várias guerras aí eclodindo, 2 grandes guerras aí se debatendo ao longo da nossa vida e conturbando todo o planeta, conturbando as pessoas. Uma coisa muito triste, né, que nós devemos
orar muito para que os bons espíritos possam amenizar esses espíritos aguerridos que estão provocando tanto desentendimento, tanta luta, tantas mortes, tanto sofrimento. Então, queridos, a par desse sofrimento todo, a guerra também traz o progresso, traz a destruição e traz o progresso. É lei de Deus. Da mesma forma com a natureza. A natureza traz o desequilíbrio e depois, em seguida, vem o reajuste e a modificação de tudo aquilo para melhor, né? Então, no caso, em tempos de mudança, né, como nós estamos agora, mudança de padrão de planeta para planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, muitas vezes esses elementos naturais eles precisam ser modificados. Tudo está mudando, o planeta todo está sempre se movimentando, tem nada estático. Muitas vezes nós pensamos que estamos parados, não é? Nós aqui pensamos sentadinhos, estamos pensando que está tudo paradinho, mas não está. O planeta Terra está girando com uma velocidade absurda que nós não sentimos, né? Então, o planeta Terra está girando em torno de si mesmo e está girando em torno do Sol, mas nós não sentimos isso. Para nós estamos parados, né? É, então, as forças físicas nos prendem aqui, ó, estamos presos aqui no planeta Terra, né? E não caímos no espaço por causa disso. Nós temos forças físicas que nos prendem aqui, força naturais que nos prendem a esse planeta. Então, nós temos uma situação aqui no planeta, que muitas vezes acontece, de karmas coletivos, ou seja, desencarnes individuais de pessoas e modificar ao mesmo tempo modificação dos elementos geológicos daquele lugar onde acontecem esses desencarnes, né? Isso daí são necessidades que surgem, que são detectadas pelo plano espiritual para trabalhar também sempre o desenvolvimento daquele local e aproveitando, levando um número grande de espíritos para o plano espiritual, porque eram espíritos que precisavam ser retirados da Terra e tinham geralmente compromisso espiritual entre si, né? Sobre isso, temos um filme muito interessante que está passando no streaming, na televisão, que chama-se O Impossível. Ele vai falar sobre aquele tsunami que teve no litoral da Ásia. Lembra? Foi em 2004, se eu não me engano, em que o tsunami dizimou mais de 200 mil pessoas. Foi uma coisa horrorosa. Morreram muitas pessoas. Destruiu praticamente aquela área ali, todo países próximos, ilhas próximas, foi uma coisa horrorosa. Então, nesse filme, nós vamos ver como que acontece o fenômeno, né? Como o fenômeno só não, o exagero, né? A intervenção dos espíritos naquele fenômeno que causa essa perturbação naquele local. E aproveitaram os espíritos, resgataram o plano espiritual, esses mais de 200 mil almas que precisavam ir embora, né, do planeta. Estamos no planeta transformando de provas e expiações para regeneração há um tempo, hein, gente? Já tem um bocado de tempo. Então, tem horas que tem que... Os espíritos não vão, assim, de uma forma mais natural, tem que fazer um resgate aí para levar. Vejam esse filme que ele é interessante e tem mais o seguinte, sem dar spoiler, ele mostra também a intervenção do plano espiritual para permitir que uma família americana que foi atingida por esse fenômeno aí que foi exageradamente forte, elas pudessem se reencontrar. Vocês vão ver que foi
espíritos também agindo para permitir que isso acontecesse, porque do jeito que ficou o país, ninguém achava ninguém. Estava assim uma coisa completamente louca. Tá? Então assistam esse filme que vocês vão ver como é que os espíritos agem em todas as formas, para provocação e para também para amenizar, né? Bom, tem também um livro muito bom sobre esse assunto, que é o livro Transição Planetária. Ele é escrito por Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso querido Divaldo e saudoso, que recentemente nos deixou, esse espírito tão querido. Então, ele vai contar sobre esse mesmo desastre que aconteceu desastre natural que aconteceu na Ásia. Ele vai contar coisa do ponto de vista espiritual. O filme vai contar do ponto de vista material e Manuel Filomeno de Miranda conta pelo lado espiritual, aquele acontecimento pelo lado espiritual. Então, vocês vão ver o trabalho da espiritualidade trabalhando para resgatar aquelas alminhas que foram libertadas dos corpos físicos por aquele acidente que teve, né? Pelo tsunami que aconteceu naquela área. Então, o livro é muito lindo, gente. É um livro maravilhoso. Ele é da 2005, 2006. Eu mesma já li ele há muitos anos. Ele é antigo, logo depois que aconteceu o fenômeno, Manuel Filomeno de Miranda passou o livro para Divaldo, psicografou através de Divaldo esse livro. Então, não deixem de ler, porque ele é muito esclarecedor. É sobre a transição planetária, a necessidade da retirada daqueles espíritos por conta dessa evolução que nós estamos passando, tá? Bom, aí vamos ver quais são os impactos negativos que podem ser causados por esses acidentes que acontecem, né? Esses exageros fenomenológicos que acontecem na natureza. Primeiro, a perda de vidas. Isso é um impacto horrível, porque são milhares e milhares de pessoas desencarnando de repente, e é um trabalho, vocês vão ver lendo esse livro, trabalho desenvolvido pelos espíritos, pelo plano espiritual, para socorrer a todos esses espíritos, porque esses que desencarnam nessa situação de acidente é uma morte muito súbita, né? Muito abrupta. Então, os espíritos não entendem nada, ficam muito desesperados, né? Então, vem aquele monte de espíritos maravilhosos para ajudar a acalmar, a direcionar e a levar daqui esses espíritos em desespero. Outro impacto que acontece são os impactos ambientais destruidores. Há desabamento de morros, desabamento de montanhas, casas soterradas, destruição de lavouras, rios. Acontece uma porção de coisa, destruições muito grandes, né? Muito tristes. Há uma disseminação de doenças nesse momento, porque especialmente quando inunda tudo, os dejetos dos animais, dos ratos, né, dos bichos, dos insetos, todos vão para a água e as pessoas ali dentro daquela água acabam se contaminando. Muita doença é transmitida nesses momentos, né? O clima da região geralmente se modifica, nem sempre é melhor, né? Então há uma modificação muito grande no clima. A extinção de espécies animais, porque os animaizinhos daquele local, muitos morrem e muitas espécies são extintas, morrem afogados, morrem soterrados. Dificuldades econômicas surgem, porque há toda uma dificuldade em se manter, né? As vendas, as produções todas econômicas, né, com aquela situação. Então há uma dificuldade econômica que vai atingir as pessoas. É complicado pra caramba. Mas por outro lado também há impactos positivos, né? Que nem tudo é ruim, né, gente? Vamos combinar que tem muita coisa boa. Então, de impacto positivo, nós temos a fertilização do solo,
porque aquela mexida na camada geológica que acontece leva a fertilização para o solo. Surgem aberturas de novas paisagens que não existiam, quando os morros desabam ou há fendas nas montanhas, abrem-se outras visões que antes não se tinham. Coisas são descobertas. Olha, com esses acidentes que têm acontecido, o pessoal que trabalha com essa parte todas de descobertas geológicas, que fazem trabalho com museólogos e tudo, eles descobrem uma opção de coisas que não se sabia, né? Restos de civilização que estavam enfiados na terra e eles não sabiam que existia. Com essa mudança eles sobem e aparecem e se vai montando toda uma história da nossa civilização com o que se encontrou ali anteriormente, né? Acontecem descobertas científicas também, porque na medida em que ocorrem as doenças, eclosão de doenças, até doenças novas, a ciência corre para resolver. Então, nesses momentos é que se descobrem soluções para aquelas enfermidades, né? Surge também a criação de novos recursos naturais, porque aí surgem novas fontes de água, onde não havia um rio, hoje em dia passa a ter, aí beneficia as comunidades ribeirinhas que estão ali por perto, né? Que não eram ribeirinhas antes, mas passaram a ser pelo surgimento do rio, né? Levando peixe, levando água, né? Que a água é vida. Uma coisa também muito interessante, muito maravilhosa que há um incentivo à resiliência, porque as pessoas estão ali resistindo, as pessoas vão lutar pelas suas vidas, pela da sua família. Gente, nós vimos isso lá no Rio Grande do Sul, né? Que exemplo lindo os gaúchos deram, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Eles lutaram ali praticamente sozinhos com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua necessidade e conseguiram vencer. Hoje o país está lá reerguido, tendo sofrido ainda muitas outras chuvas, mas já com as experiências anteriores se conduzindo melhor naquela prevenção e no momento da dificuldade, eles já sabendo como é que vão agir, né? Então, o incentivo à resiliência que é importante, sermos resistentes, não é? A ativação da criatividade das pessoas, porque nós brasileiros somos reconhecidos no mundo inteiro como um povo muito criativo. Mas por que nós somos criativos? Porque nós estamos lutando com a dificuldade o tempo todo. Nós temos dificuldades diariamente, que nós temos que superá-las pelos nossos próprios esforços. Nós não podemos estar contando com o governo sempre, nós temos que também fazer a nossa parte de lutar pelo que nós queremos, não é? Dentro das nossas possibilidades. Então, nós temos muita criatividade. Né? A internet está cheia de exemplos disso, de pessoas que criam cada coisa de se ficar de queixo caído. Como é que pode? Que gente inteligente, né? Bom, o fortalecimento da solidariedade e do altruísmo. Vejam só, voltando os desastres que aconteceram aqui. Tanto no Teresópolis, na região do Serrana, quanto no sul. Quanta gente se juntou, o país inteiro se juntou para ajudar, para mandar coisas, para ajudar no que fosse preciso, não é? Ajudamos muito com bens materiais. Alguns puderam ir para ajudar também, né? Mas o forte do trabalho que aconteceu foi lá entre os próprios envolvidos no sofrimento e que se juntaram, foram solidários, pensaram no outro, foram altruístas, vamos ajudar, vamos tocar, né? Então isso é maravilhoso. E o que eu acho também fundamental nisso é mostrar a nossa pequenez, a nossa fragilidade diante do poder de Deus.
Então, tanta gente cheia de si, que acha que é o máximo, que pode tudo, que faz e acontece, mas na hora que a mão de Deus acha por bem chegar e atingir, não sobra nada, porque nós somos um grãozinho de areia nesse universo imenso sem fim. Nós não somos nada. Nós estamos aqui muito bem, daqui a pouco podemos não estar, não é? São coisas assim impressionantes, né? Eu outro dia mesmo tive o exemplo da nossa fragilidade. Eu estava num evento familiar, um familiar nosso estava junto, tá animado lá, fotografando, todo animado, de repente teve um AVC transitório lá na hora. Todo mundo levou um susto, estava todo mundo feliz da vida ali comemorando, de repente tivemos que conviver com aquela situação dramática. Então nós temos uma fragilidade muito grande na nossa organização de saúde, né? Bom, como nós já dissemos e aprendemos, os fenômenos naturais, eles ocorrem por vontade de Deus. E os espíritos designados para a tarefa de conturbar esses fenômenos naturais, eles são agentes de Deus. E eles podem tão somente agitá-los, como acalmá-los, dirigi-los, mas tem algum motivo necessário para isso? Para que eles possam fazer, de repente, com que esses fenômenos ocorram? Bom, no Livro dos Espíritos, está assim, ó, que Deus designa a tarefa e deixa a execução para os espíritos especializados no assunto. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, ele nos diz que os fenômenos precisam acontecer, Deus encaminha a execução para esses espíritos que são os especializados nisso e que vão dosar a intensidade do fenômeno na medida da necessidade deles. Então há uma quantidade de espíritos que trabalham nisso, para fazer ocorrer aquele exagero de fenômeno natural em determinado local, né? Aquela força da natureza que não se controla, né? Bom, exemplo de que os espíritos executam essas tarefas e podem acalmá-lo, agitá-las ou dirigi-las, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Marcos, capítulo 4, 35 a 41. E Lucas, capítulo 8, 22 a 25, que vocês poderão conferir posteriormente. Esse exemplo está diante de nós o tempo todo e muitos de nós lemos e não percebemos o que esse episódio nos mostra. E é a passagem em que Jesus acalma a tempestade. Como é que isso acontece? Está lá nesses evangelhos que eu citei. Os apóstolos, aliás, os discípulos ainda, eles iam com Jesus para um outro local, entraram no barco, eles estavam pregando numa determinada cidade, foram atravessar o mar da Galileia para irem para uma outra cidade. E Jesus tinha ficado muitas horas pregando, curando, né? Então ele estava esgotado, o fluido dele, fluido vital dele estava baixo. O que ele disse para os discípulos? Eu vou deitar e vou descansar um pouco. Aí ele deita no fundo do barco e dorme, adormece ali. Para quê? Para que seu espírito se libertasse do corpo e aurisse, né? O fluido cósmico universal, se embebesse desse fluido e para retornar depois para o corpo, olhar revigorado, que é o que acontece conosco todas as vezes que nós dormimos, né? Então, Jesus adormeceu ali no fundo do barco. Os apóstolos estão lá, os discípulos estão lá. Então, eles vão conduzindo o barco até que
começa uma grande tempestade, mas uma tempestade muito violenta, de modo que eles, cuja maioria ali eram pescadores, estavam acostumados com tempestade, ficaram desesperados. Pensaram que o barco ia virar, começou a entrar água no barco, uma confusão, todo mundo desesperado, aquele troço, aquela confusão toda. Aí Pedro resolve chamar Jesus. E foi lá, mestre, por favor, nos ajude, o barco vai virar, vamos morrer todos. Aí Jesus acorda, levanta e fala: mas o que é isso? Aonde está a fé de vocês, homens de pouca fé? O que é isso? Como? Como que vocês não acreditam? Como que nós vamos perecer nisso? Não, de jeito nenhum. Aí ele levanta do barco, se dirige à tempestade e repreende a tempestade. Que ela se acalme, que aquilo cesse, que cesse a chuva, que cesse os relâmpagos, que cessem os ventos, que a natureza se recomponha. E imediatamente tudo se recolhe, as nuvens se desfazem, para tudo. E fica aquela calmaria. Os discípulos, eles ficam assustadíssimos, espantadíssimos e comentam entre si: que homem é esse que até a natureza obedece? Que isso? Eles ficaram impressionadíssimos com aquele ato que Jesus praticou, acalmando a tempestade. E por que isso aconteceu? Porque Jesus, Espírito Crístico, Espírito puro, o Espírito mais puro que já pisou na face dessa terra, tinha condições morais para determinar aqueles espíritos que eram agentes de Deus e que estavam fazendo aquela tempestade ali. Ele tinha condições morais de impedir que aquilo acontecesse, até porque aqueles todos estavam ali, tinham missão. Era a missão dos discípulos e missão de Jesus. O quê? Fazer essa mudança no nosso conhecimento lá naquela época, há 2025 anos atrás, para nos mostrar. E a parte de Jesus deu ensinamento a sua vida inteira, mas o ensinamento final, mais contundente que ele deixou para nós, com a sua, digamos, ressurreição, é que a morte não existe. Ele nos mostrou aquilo lá, porque mesmo depois de morto o corpo físico sepultado, Jesus reapareceu no meio dos seus, já então, apóstolos e conduziu o entendimento dele, o ensinamento dele, esteve com ele 40 dias, passando mais uma porção de outras orientações que não foram trazidas para nós, mas que aqueles homens aprenderam, aqueles outros 500 lá da Galileia, que depois também saíram ajudando a disseminar o cristianismo por toda aquela parte ali da Ásia e que depois nos foi trazida também para nós por Paulo, né, esse grande apóstolo de Jesus, apóstolo dos gentios, trouxe para nós esse conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, Jesus tinha aquela ascendência moral sobre aquelas forças da natureza para aquietar aquilo tudo, porque havia uma missão a cumprir. E assim foi feito. Então, nós temos dentro do Evangelho o exemplo disso que o Livro dos Espíritos ensina para nós. Né? Está lá para nós, só que a gente não via. Eu também não. Aprendi com os estudos, né? Por isso que é importante a gente estudar. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende tanta coisa nova, boa, bacana. Muito legal. Então, esse contexto aí do Jesus, ele trouxe mais ensinamentos. Jesus nunca fez nada sem trazer ensinamento, né? Ele mostrou essa força moral, como eu falei de Jesus, sobre a força da natureza, os espíritos que comandavam aquilo, a sua capacidade também de acalmar o medo e a ansiedade dos discípulos, porque os discípulos ficaram desesperados quando ele acordou, levantou e que isso? Cadê a fé, né? Que é também o que acontece conosco diante dos sofrimentos. Fortaleceu a fé dos discípulos, porque os discípulos viram aquilo acontecer, né? E olha o impacto que causou neles, né? E sob o ponto de vista espiritual, a tempestade representa os problemas e as dificuldades da nossa vida. Jesus representa a calma,
a paz, a segurança que teremos sempre que estivermos ligados a Ele. Por isso, também nós devemos sempre estar com nossos pensamentos voltados para o bem, voltados para o alto, sempre ligados ao plano espiritual do bem, porque é aquele negócio, dize-me com quem andas que eu te direi quem és, não é? Então, se nós estivermos com pensamento elevado, com bons sentimentos, nós não tenhamos dúvida que estaremos sempre rodeados de bons espíritos em torno de nós, nos fortalecendo, nos ajudando, nos amparando, nos direcionando, sempre ligados em Jesus. Então, os fenômenos da natureza eles já eram vistos na mitologia antiga como também algo que era criado, tanto o fenômeno como o exagero, né? pelos gregos, pelos romanos, pelos egípcios, né? Eles já tinham essa noção, porque eles não acreditavam em Deus só, né? Eles eram poligâmicos. Então, nós temos esse conhecimento deles lá. Mas só que eles achavam, como eles tinham a poligamia, né, como princípio, eles acreditavam num Deus para cada coisa. Era um Deus do trovão, um Deus da chuva, um Deus da agricultura, um Deus do mar, um Deus das tempestades, eram vários deuses. Mas já tinham a noção de que tinham espíritos que trabalhavam com isso, né? É só uma curiosidade que isso daí já vem de antes, só que nós não nos atentamos para isso anteriormente. Então, existem também espíritos no interior da Terra, no livro dos Espíritos nos pergunta, que no interior da Terra que também presidem esses fenômenos, e lá no próprio livro dos Espíritos tem a resposta, né? Os espíritos encarregados de produzir esses fenômenos da natureza não seriam de uma categoria especial de espíritos, entendeu? Eles são espíritos ainda inferiores, porque os espíritos superiores, eles não estão determinados por Deus para essas tarefas. Eles estão determinados para tarefas mais complexas, né? Imagina só, esse universo inteiro para comandar, né? Então, são espíritos ainda inferiores que existem, que exercem essas atividades como parte do seu aprendizado. Eles estão na escolinha, igual a gente, tá? Aprendizado evolutivo. E então, assim como os que os dirigem, eles também estão aprendendo. Então, estamos todos aqui aprendendo, né? Todos estamos em evolução espiritual e no futuro, os que hoje são comandados, amanhã vão passar a comandar. Porque os espíritos que comandam atualmente esses problemas que acontecem, né, naturais, esses tsunamis, essas enchentes, todo esse destempero da natureza, digamos assim, eles estão evoluindo. Daqui a pouco eles vão sair dessa tarefa, vão para outra, né? Vão para uma tarefa de maior importância. Então, essa tarefa desses espíritos, elas são semelhantes às tarefas, não é igual, são semelhantes às tarefas dos elementais, seres elementais, que ele tem como uma das suas tarefas trabalhar junto à natureza. E muitos deles trabalham especialmente com as plantas. Temos exemplo disso também na nossa doutrina. No livro Nosso Lar, quando André Luiz vai a Narcisa pedir ajuda, porque ele foi com Narcisa, de Nosso Lar, até o planeta Terra, né? Chegou aqui no planeta Terra, foi visitar sua família. Ele recebeu essa autorização por tudo que ele já tinha feito lá no Nosso Lar, né? No trabalho no bem. Então, ele ganhou aquele presente de vir aqui visitar sua família, que ele estava muito saudoso. Quando ele chegou na sua casa, o que ele viu? Que a sua esposa já tinha casado de novo, porque ele já tinha passado muito tempo que ele tinha desencarnado, né? Ele não tinha noção disso propriamente. E ele ficou com muita raiva. Lembrem-se, no filme que vocês viram, nessa hora que ele fica com essa raiva, ele vai até ao umbral, porque tudo é uma questão de consciência nossa, estado de consciência. Quando ele teve aquela raiva, ele foi lá pro
para o umbral, lembre-se disso? Mas como ele já tinha recebido ensinamentos no nosso lar e já tinha conhecimentos dentro de si suficientes, ele conseguiu voltar. E quando ele voltou, ele ficou tão envergonhado daquele sentimento que assolou a ele, porque aquilo ali foi uma coisa assim primitiva, né? Um sentimento primitivo que assolou a ele. E ele então pediu ajuda a Narcisa, orou, se recompôs e pediu ajuda a Narcisa. Porque o marido da antiga esposa dele, né, da viúva dele, ele estava muito doente. Chamava-se Ernesto. Ernesto estava muito doente. E ele então pede ajuda. Quando ele estava orando, pedindo ajuda, ele sente a presença de Narcisa, conversam, ele mostra para ela a situação. O que ela diz para ele? Vamos à natureza. Né? Lê isso lá, está lá escrito, vamos à natureza. Para o meu entendimento, eles vão à Floresta da Tijuca, pelo que me pareceu, porque a viúva de André Luiz morava ali naquela região, ali da Tijuca, pelo que a gente entende do livro. Então, eles devem ter ido ali na Floresta da Tijuca e Narcisa faz um chamamento, chegam alguns seres, alguns espíritos ali que André Luiz não entendeu nada. Narcisa conversa com eles de uma forma diferente, com coisas que André Luiz não entendeu que ela falava com eles. Eles vão embora, daqui a pouco eles regressam com fluidos auridos das mangueiras, né, das árvores da floresta. E a Narcisa leva esse fluido para a casa de Zélia, colocam lá na água que vai ser servida para o doente e fazem aplicações nele, porque ele estava com o pulmão todo tomado, uma situação horrível. E eles passam a noite cuidando de Ernesto. Quando foi de manhã, que o médico chegou lá, encontrou o paciente maravilhosamente bem. O que o médico falou? Meu Deus do céu, eu acho que essa noite aqui se operou um milagre da natureza. Quer dizer, sem saber, ele estava falando uma verdade, não é? Porque houve realmente um milagre da natureza ali, com a utilização daqueles remédios naturais que foram feitos por esses seres elementais. Ou seja, estou dando um paralelo entre os seres elementais que cuidam das florestas com esses outros que cuidam da natureza, de fenômenos ambientais. Bom, outra coisa que também nos perguntamos é se quem cuida das tempestades, né, ela nos aguça isso. Quem cuida das tempestades são um espírito só, são vários espíritos. E o que a doutrina fala para nós? Que são vários, uma grande quantidade de espíritos, que deve ser mesmo necessário, né? Muito espírito para poder fazer essas tempestades enormes que acontecem com tantos problemas ao mesmo tempo, né, acontecendo, tem que ser um bocado de espírito trabalhando nisso. Agora, o livro dos espíritos também nos dizem que esses espíritos que estão fazendo a tarefa, eles não têm noção do que está acontecendo, eles somente executam as ordens dos outros, que são os coordenadores. Eles vão fazer, mas eles não sabem para que estão fazendo aquilo, né? Então, a doutrina nos esclarece nesse particular. Outra coisa que nos causa muita curiosidade é por que isso tem que acontecer, não é mesmo? Nós estamos nos perguntando isso desde lá do início. Por que isso tem que acontecer? Por que tem que haver esses destemperos da natureza? Tem que haver intervenção dos espíritos para que haja esses exageros de fenômenos que trazem tanta destruição. Então, o livro dos Espíritos nos esclarece que esses fenômenos são necessários para harmonizar o planeta com as alterações que acontecem no universo. Lembrem-se que eu falei lá no início que tudo está em movimento, até nós estamos sentadinhos aqui, estamos em movimento e não percebemos. Tudo que está no planeta está se movimentando, tudo que está no universo está se movimentando. E tudo funciona religiosamente organizado, tá tudo ali direitinho. Tudo é uma organização ali perfeita.
né? Então, nós também temos que nos adequar a essa mudança que está acontecendo no universo. Muita coisa muda todo dia, né? E também é preciso para limpar a psicosfera. Pensem só, gente, a psicosfera do nosso planeta, como é que deve estar nesse momento? Com essas guerras todas eclodindo no planeta, com tanta maldade, em cada país um tipo de maldade diferente, as pessoas fazendo coisas horríveis. Como que deve estar a psicosfera do nosso planeta? Então são necessárias que aconteçam esses fenômenos exagerados, né? Para que nós possamos ter equilíbrio na natureza, a natureza possa se equilibrar. Então, essas perturbações são trazidas pelos espíritos para isso, para limpar a psicosfera também, reduzir os miasmas deletérios que contaminam tudo por conta dos nossos pensamentos inferiores. Nossos pensamentos são muito inferiores, muito primitivos. Como nós estamos num momento crucial da nossa mudança para planeta de regeneração, a quantidade de espíritos que estão aqui, principalmente aqui no nosso Brasil, gente, que é um país hospital. Como que vai lá ler Humberto de Campos? Vamos ler Humberto de Campos. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Está tudo lá, ninguém precisa se desesperar, porque está claro ali. Né? Nós estamos em momentos cruciais. Então, o que é que nós precisamos? Ter calma, ter fé, estarmos sempre ligados no plano superior. Nossos pensamentos ainda são muito primitivos e muito inferiores. Infelizmente, né? Então, nós concluímos que os fenômenos são desastres naturais, que acontecem normalmente, eles são necessários para a manutenção do equilíbrio e adequação das alterações que estão acontecendo no universo, são promovidos por determinação de Deus e executados por espíritos comandados por uma ordem superior a eles, os seus coordenadores, que determinam como vão ser feitos os trabalhos. Esses espíritos ainda mais inferiores que trabalham na condução desses fenômenos, eles não têm noção do que eles estão fazendo, eles apenas cumprem as ordens, e a redução ou aumento da força dessa natureza que está criando esses problemas, essas intervenções aí necessárias, elas podem aumentar ou diminuir na medida em que esses espíritos coordenadores tiverem a determinação da força criadora para isso. Então, como falamos, tudo no universo se movimenta, né? Então, vamos ajudar o nosso planeta a melhorar, porque a melhoria de tudo começa dentro de nós, através da nossa reforma íntima, procurando nos melhorar a cada dia. Que nós possamos, ao deitar hoje, à noite, e fazermos nossas orações, nós agradecermos a Deus por termos melhorado mais um pouquinho. E pedirmos força a Ele e resiliência para estarmos tentando a cada dia nos melhorar um pouquinho mais, diminuirmos os nossos defeitos, né? A maledicência, a inveja, a raiva. É tanta coisa ruim, né, que nós ainda trazemos dentro de nós. Como nós somos ainda tão imperfeitos, nos achamos tão grandes e não somos praticamente nada, né? Somos pequenininhos diante de Deus. E para terminar, eu vou ler uma página aqui de André Luiz, de quem nós falamos hoje, que chama-se A Natureza. Essa página está em Vivendo a Doutrina Espírita, volume 2, psicografia de Antônio Baduí Filho. E diz assim: você atua na natureza a todo momento, derruba o mato, fica o descampado, perturba o ecossistema, aquela intervenção do ser humano que nós falamos. Faz o reflorestamento, traz o verde de volta, altera a umidade. Drena o pântano, planta nele, muda a paisagem.
Usa os minerais, mistura os elementos, recupera o chão. Utiliza o adubo, coloca na terra, melhora a qualidade. Queima o campo, expulsa os animais, esgota o ambiente. Esfumaça o ar, intoxica o espaço, agride o clima. Se você é incapaz de interferir no mundo natural, não tenha dúvida de que os espíritos, em nome de Deus, atuam nos fenômenos da natureza quase sempre para recuperar o equilíbrio da vida, que suas ações muitas vezes ajudam a danificar. Então, essa mensagem de André Luiz para nós. Então, com essa consciência de que devemos proteger a natureza, fazer o nosso melhor, e para ajudar a natureza também devemos manter o nosso pensamento elevado, praticar boas ações e tentar fazer essa reforma íntima, que é difícil, eu sei, mas não é impossível, porque Jesus pediu para nós fazermos, e tudo que ele pediu para nós é possível que nós façamos. O que ele disse para nós? Deixai brilhar a vossa luz. E o que é isso? Vamos tirar as nossas imperfeições a cada dia um pouquinho. Certamente não vamos conseguir melhorar tudo dessa encarnação, mas se nós já diminuirmos um pouco, já vai ser tão bom que nós vamos para outra sem esses defeitos. Não é mesmo? Então, queridos, muito obrigada pela paciência, pelo carinho. Que Jesus abençoe o lar de todos vocês, que sobre cada um possam descer muitas bênçãos de luz. Ó Mestre querido, abençoa cada um de nós. Dai-nos a tua bênção, a tua paz e o teu amor esteja sempre presente em todos os corações, através da tua mensagem, da importância do amor incondicional para nós podermos a cada dia vivermos melhor. Então, Senhor, com a vossa bênção, terminamos o nosso estudo da noite de hoje, extremamente agradecida, no meu caso, pela oportunidade que me foi dada por essa casa que eu tenho tanto carinho, o Núcleo Espírita Chico Xavier, que eu vi nascer e agora tenho a felicidade de poder estar humildemente contribuindo com os estudos que tenho feito sobre a nossa doutrina. Que Jesus esteja com cada um de nós. Muito obrigada, um beijo grande. Fiquem com Deus.